Bom dia! Após aí um feriadão, retomando aqui, né, os nossos movimentos de fazer as lives, de trazer conteúdo. Nesse formato de live, onde a gente pode conversar, onde a gente pode tirar dúvida, trazendo essa oportunidade, né, de um bate-papo dentro do conteúdo. Tô vendo algumas mães entrando já aí. Minha cunhada gravidíssima, querendo saber sobre o assunto. E o tema de hoje, gente, ele foi pensado, né? Rede de amamentação, rede de apoio na amamentação. Foi pensado diante de algumas dificuldades e de alguns cenários que eu vivi recentemente em algumas casas. E sobre o impacto, de fato, né? Sobre essa questão da amamentação em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Companheiros, né, nosso marido ou nossa companheira. Para as pessoas, por exemplo, as avós, né, tem um papel também muito importante que a gente vai conversar um pouquinho agora. E as redes que a gente tem, redes sociais, né, a gente tem grupos de WhatsApp hoje em dia que acabam sendo redes importantíssimas também em relação à interferência e apoio à amamentação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Andrine, bom dia, tudo bem? Pessoal chegando. Essa live, ela depois vai ser salva lá no YouTube, tá? No canal Renata Moura Mil Dias. Não tô deixando aqui no Instagram, porque é um conteúdo maior, mais pesado, né? A gente tá fazendo lives em torno de 30 minutos, então tá ficando sempre salvo depois no YouTube, tá bom? Então quem perdeu alguma parte agora e quiser depois reassistir, pode se encaminhar para lá, tá certo? Então, gente, eu vou começar esse momento hoje falando uma frase que eu li em um dos artigos. Vou botar também depois alguns artigos nas referências lá no YouTube para que vocês possam consultar. E aí o artigo dizia a seguinte frase que realmente eu acredito nisso. Amamentar é uma prática complexa que abrange dimensões comportamentais, culturais, sociais e históricas. Então, além do desejo da mulher de amamentar, essa mulher ela vai vir com uma carga de muitos fatores. Várias questões vão envolver essa mulher para que ela possa decidir ou definir entre amamentar ou não, entre seguir a amamentação ou não, diante das dificuldades. E essa rede de apoio que a gente tem ao redor, ela vai trazer muito desses aspectos comportamentais, sociais, culturais e históricas, né? Então, em muitas casas que eu passo para fazer a consultoria de pré-natal, algumas mães me relatam, por exemplo, Renata, na minha família ninguém amamentou. Ou então, na minha família, todo mundo amamentou. E são frases fortes e são frases que vão impactar também na história de amamentação daquela mulher. A partir do momento que você escuta, ninguém amamentou, a cabeça daquela mulher já está um sentimento de, será que eu vou conseguir? Tá? Isso é natural que ela pense dessa forma, né? Porque tem uma questão histórica ali, né? Social, na casa dela. E aquela mulher que diz assim, todo mundo na minha casa amamentou, apesar de ser maravilhoso ter essa boa referência de que todo mundo amamentou, mas aí vai existir uma pressão social de que se todo mundo conseguiu, ela também vai conseguir. Então são fatores, gente, são nuances que elas vão entrando na nossa história de amamentação e elas vão fazendo parte ali de uma teia de pensamentos que vão rodear essa mulher, trazendo confiança ou insegurança. E esse é o momento, né, da gente conversar um pouco sobre isso, para que essa mulher possa se empoderar, entendendo a dinâmica desse movimento, né, da ajuda do parceiro, de como as pessoas podem nos ajudar a amamentar dentro da nossa rotina, tá? E aí eu dividi esse momento hoje da live em alguns pontos que eu acho que a gente não pode perder, passar de falar. O primeiro deles, e que eu acho assim fundamental,
é a presença e o apoio do cônjuge, do pai da criança, né, ou da companheira, na história da amamentação dessa mulher. Então, tem muitos estudos, inclusive um dos que eu vou colocar lá na live depois, que eu posso também depois botar a referência aqui no Instagram, na forma de postagem, foi um estudo da Pediatrics, que é uma revista, tá, bem conceituada de artigos publicados. E ele trouxe a ideia de que quando essa mulher tem um parceiro ou parceira que apoia a amamentação e que tem informações sobre a amamentação, o tempo, a duração de aleitamento materno, ele é maior nas famílias onde o pai apoiava. E não precisa só desaprovar. A pesquisa avaliou pais que apoiavam a amamentação e pais que eram indiferentes ou não apoiavam. Então, não é só o fato de não apoiar que é difícil. A indiferença ou não envolvimento, digamos assim, do pai na história da amamentação teve um ponto negativo. Então, aquelas mulheres que tinham essa experiência de ter um apoio dentro de casa, né, sobre todas as demandas que a amamentação envolve do seu parceiro, isso contribuiu, inclusive, com as chances de aleitamento na primeira semana de vida. Esse estudo falava, tá? Um estudo novo de 2023, publicado na Pediatrics. Tanto o tempo, a prevalência da amamentação na primeira semana, como a prevalência em 8 semanas. Então, faz muita diferença o apoio do companheiro para a história de amamentação dessa mulher. É o entendimento de que a amamentação, ela não é da mulher, na verdade, tá? A amamentação, ela é da família. E com isso, precisa de um esforço e de um apoio de todos os envolvidos naquele grupo, naquela família, naquele ambiente ali onde a mulher está inserida. Por muito tempo foi pensado que só dependia da mulher. Mas a gente hoje já tem esse entendimento, justamente por entender que amamentar é uma prática complexa, que envolve todas essas questões sociais. O apoio do marido, esse já se mostrou ser relevante, inclusive, para o tempo de aleitamento, nesse estudo que eu acabei de citar para vocês. Tá? Então, como é que esse marido, né, esse companheiro, pode ajudar essa mulher durante sua história de amamentação? Primeiro de tudo, não julgando, né? Entendendo a dinâmica, entendendo as demandas de uma mulher que amamenta, entendendo as alterações hormonais que acontecem no corpo dessa mulher. Compreendendo também que aquela mulher, ela vai estar um pouco mais ausente de outras funções que ela desempenha, principalmente no começo da sua história de amamentação. E com isso, essa figura, né, de apoio vai ajudar nas resolutividades da casa, nas dimensões ali que a mulher não está conseguindo agora alcançar, né, no cuidado com o bebê que não se atém à amamentação, né? Então a gente tem o colocar o bebê inclinado para depois que mama ficar um pouco mais erguido, né, na posição mais ereta, o famoso botar para rotar, a troca de fralda, o banho. São várias situações onde o homem pode participar, diminuindo a carga, que muitas vezes é uma carga materna. Então, esse apoio vai ser muito bom para que o bebê ele consiga, de fato, sentir aquele vínculo, sentir aquele carinho do pai, mas também a gente desafogar um pouquinho aquela mãe. Então, o homem ele pode, sim, fazer todo esse papel, né, de apoio. Né? Também não é algo que a gente não, né, a gente hoje vê muito mais, digamos assim, mas ainda é algo cultural do homem cuidar da mulher, de fato, né, cuidar no oferecimento dos líquidos que essa mulher que amamenta precisa receber, da alimentação, de lembrar essa mulher que ela precisa comer, de segurar o bebê para essa mulher fazer uma refeição tranquila, né, porque as demandas mínimas dessa mulher, elas ainda continuam existindo. Essa mulher ela precisa dormir, essa mulher precisa comer. E muitas vezes ela só vai conseguir fazer isso de uma forma minimamente adequada com o apoio do companheiro. Então, são detalhes, mas que podem culminar numa exaustão materna e com isso essa mulher possa ter dificuldades na amamentação.
Então, o apoio, o entendimento desse momento, de tanto envolvimento dessa mulher nessa esfera da amamentação, vai precisar, sim, desse suporte externo, digamos assim, para a vida dessa mulher ali ser um pouco mais tranquila e para o sucesso da amamentação, tá? Então, falamos do primeiro ponto, que é a presença do cônjuge, né, o companheiro ali nesse processo da amamentação. Sem dúvida nenhuma, o apoio do marido, do companheiro, vai ser fundamental para que essa mulher consiga amamentar, tá? E aí o segundo ponto, temos alguns, mas não dá para não destacar a mãe dessa mulher. A mãe da mãe, né? Existe um texto bem famoso sobre isso. Mas, de fato, essa mãe da mãe, ela vai ter um olhar diferenciado de rede de apoio. Muitas vezes, quando o bebê nasce, toda a atenção e todo o cuidado é envolvido para o bebê. Por ser mais indefeso, por ser, né, o ser novo, imaturo e que precisa de mais demandas ali, tá? Mas, geralmente, uma figura feminina, que nem necessariamente possa ser só a mãe dessa mulher, mas que pode ser uma sogra, que pode ser uma amiga, né, que pode ser uma prima, mas principalmente a mãe da mãe, ela é aquela figura que auxilia a mulher, porque ela tá vendo ali o papel da filha. E com isso, esse papel, ele é importantíssimo, no sentido de cuidado com a mulher. Enxergar aquela mulher além da sua função de maternar, das suas demandas mesmo pessoais. Então, é muitas vezes a mãe que chega junto para cuidar da casa, para cuidar dos afazeres domésticos, da comida, né? Ou de simplesmente segurar o bebê para essa mãe dormir, né? Quantas e quantas casas que eu chego para fazer atendimento e a mãe ou a própria filha diz: minha mãe chegou aqui logo cedo, 5h30 da manhã, 6 horas na minha casa, porque eu disse para ela que a noite tinha sido difícil. Então eu queria ajuda. E essa mãe chega junto, nem que seja para essa mulher dormir. Eu vivi isso, né? E eu sei como é de perto, né, o suporte materno para essa mulher. Vocês que estão aqui comigo, relatem como é que foi a experiência da mãe de vocês. Vocês tiveram esse apoio, percebem a importância dessa figura na sua história de amamentação. Tô vendo que Jéssica entrou, uma das minhas pacientes atuais. Conversem comigo, me digam aí se tiveram também esse suporte materno, ou aquelas que não tiveram, se perceberam a diferença sobre ter ou não esse suporte. Tomar um golinho de café e vocês vão me dizendo. Deixa eu dar uma acenadazinha aqui para todo mundo que tá falando. Então, é uma figura importantíssima nesse cuidado, nesse olhar criterioso. Qual é o cuidado? E aí eu vou falar do ponto importante em relação ao cuidado sobre a presença da mãe na história da amamentação, que é algo que me chama muita atenção e eu fico muito alerta sobre isso nos atendimentos, né? Quando a gente está ali dentro de uma casa e fazendo um atendimento, a gente está tentando visualizar todos os cenários possíveis e como aquele cenário vai impactar na história de amamentação. Algumas situações, a mãe não quer ver a filha sofrer. E em alguns momentos, a amamentação ela é sofrida. E com isso, muitas vezes, é sugerido para a mulher que está amamentando de que ela não precisa passar por aquilo tudo, porque é doído ver uma filha sofrendo para amamentar. Então, muitas vezes, aquela mãe, né, que está ali sofrendo com a amamentação, ela gera na família que está ao redor mais próxima, né, no marido, na mãe dela, a sensação de que ela não devia estar passando por tudo isso. E ter conhecimento sobre a amamentação, entender um pouco sobre o que é normal.
a mulher vivenciar no processo da amamentação, como o caso da pojadura, né? Toda mulher, a gente quer que passe pela pojadura. Algumas vão ser mais intensas, outras vão ser mais simples, mas todas as mulheres a gente quer que passe, porque é justamente a chegada do leite. E muitas vezes naquele sofrimento de fazer massagem, de fazer ordens de alívio, a família, ela sofre junto em ver a mulher sofrendo. Então, é entender que também alguns sofrimentos que aquela mulher vai passar, algumas situações indesejadas, elas vão acontecer, mas que vai passar. E ser suporte nesses momentos é muito importante, né? Porque é muito fácil, gente, desistir de amamentar na hora da dor, na hora da dificuldade. E ter pessoas que te lembrem. Chega assim pra você, ó, você tá passando por isso, mas lembra do que a gente viu, do que a gente leu, ou do que a consultora falou pra gente, ou o pediatra, né, de que são 3 dias de apojadura, a gente vai precisar cuidar da mama durante esses 3 dias, mas depois vai melhorar. Então, ter pessoas que cheguem junto na hora que a mulher tá pensando em desistir, na hora que essa mulher tá fragilizada, é muito importante, tá? Então, depois mandem essa live, né, para as avós, para os maridos, para os companheiros e companheiras, para que eles sejam esse sustento que vocês precisam. Claro, a gente não precisa viver limites, ultrapassar limites do corpo da mulher, né, de sofrimento, mas entender que algumas situações, elas são manejáveis e a gente precisa dar tempo para as coisas se arrumarem. Uma história de amamentação no começo é uma mãe, é um bebê, que vão estar se juntando, cada um com suas características, um tamanho de uma mama, né? Então, nem todo mundo tem uma mama igual, digamos assim. Todo mundo está ali vivenciando um processo de amamentação que cada mulher vai ter um tipo de bico, um tamanho de mama, tá? E cada bebê vai nascer com uma função oral que precisa se adequar. Esse acoplar, digamos assim, do bebê com a boca com a mama da mulher é único. Não tem como a gente padronizar isso. E a mulher e o bebê precisam de tempo para chegar nesse encaixe perfeito. Por isso que eu defendo muito a bandeira de que amamentar não é instintivo. Não é só, né, a mulher nasce sabendo amamentar e o bebê nasce sabendo sugar o peito da mãe, tá? A gente precisa de uma dinâmica acontecendo ali. Até porque esse ato de amamentar envolve questões culturais, sociais, que é isso que a gente começou falando, né, no comecinho, históricas. Essa mulher tem uma história própria que precisa ser levada em consideração, né? Recentemente também eu atendi uma mulher que tinha uma sensibilidade mamária muito intensa e que precisava ser levada em consideração, né? A família que está ali ao redor não está sabendo que nível de dor essa mulher está sentindo. E muitas vezes é uma dor que ela pode ser também emocional. E a gente precisa estar acompanhando esse cenário, né? Como sendo suporte, apoio para essa mulher, né? Então é muito comum algumas famílias sofrerem com essa mulher que está sofrendo ao amamentar e com isso trazerem frases negativas ou frases de desencorajamento, né? No sentido de você não precisa passar por tudo isso, já deu, existem outras formas de alimentar o seu bebê. Então, quando a gente pensa em apoio, é a gente entender qual é o desejo dessa mulher e, entendendo o desejo dessa mulher, ser o suporte que ela precisa. Então, muitas vezes, eu recebo ligações ou mensagens do companheiro ou da mãe, tá? Dizendo assim, como é que funciona o teu trabalho? A minha filha está passando por dificuldades na amamentação. E é esse tipo de suporte que a gente pode ser. Aquele suporte que, se o cenário ali, eu não estou dando conta, né? O bebê e a mãe estão precisando de auxílio, que eu chame esse auxílio. Que eu possa ir atrás de ajuda para essa mulher. De uma ajuda especializada, né? Quando isso é necessário, tá? E ser o suporte que essa mulher precisa para a amamentação ser mais leve e prazerosa. Que é a bandeira que eu levanto aqui, né? Claro que a gente vai passar por momentos de desafio, mas a gente não quer que seja uma amamentação sofrida ao extremo. A gente quer realmente trazer para essa mulher uma história de amamentação mais leve e prazerosa.
E é possível. Muitas vezes pode demorar alguns dias, mas não faz sentido uma amamentação que ela só traz dor, que ela só traz desconforto. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é que a gente alcance uma amamentação boa para o bebê, mas também boa para a mãe. Então a gente precisa dessa rede de apoio, que é a nossa temática de hoje, para que essa mulher alcance essa amamentação mais leve e prazerosa, tá? Então esse ponto da mãe é muito importante, né? A mãe da mãe é aquela que vai estar junto, vai segurar a mão daquela mulher, vai dizer para ela que também já passou por coisas semelhantes, vai ser o apoio para essa mulher, para ela ter uma alimentação saudável naquela fase, para ser o colo que muitas vezes o bebê precisa. Porém, é difícil ver a filha sofrer. Então, tem algumas mães que acabam realmente sentindo mais. E aí a gente precisa também empoderar as avós nesse sentido, né? De entender a dinâmica da amamentação, de se preparar para ser o apoio que essa mulher precisa. Então, uma gestante que está se preparando para a amamentação, se ela se preparar só, ela pode ter um resultado. Enquanto que se essa gestante chama junto dela, companheiro, as avós, todas as pessoas que vão ser ali a sua rede de apoio mais próxima, digamos assim, é muito bom porque ela vai conseguir ter uma resposta melhor no suporte dos primeiros dias, entendendo ali a dinâmica. Porque muitas vezes aquela mulher, ela vai estar passando por alterações hormonais, que por mais que ela tenha se fortalecido com informação durante a preparação para a amamentação, mas a dor, o desconforto, a noite de sono mal dormida, não deixa ela processar. Então, ter pessoas ao redor que vão fazer essa ponte também é muito importante, tá? Outro ponto, amigas mães, né? Eu coloquei aqui como um outro tipo de rede de apoio que é importantíssima. Amigas mães, amigas que já passaram por um processo de maternidade, por um processo de amamentação e que vão chegar junto daquela mulher para dizer, olha, é assim mesmo, vai melhorar, esse ponto ainda vai se resolver, né? Ou então, ser aquela pessoa que diz assim, tô chegando aí, né? Quando a gente diz que não dormiu, que tá passando por uma situação, um dia difícil, e ter aquela amiga que diz assim, tô chegando aí, vou segurar ele, você vai dormir, né? Ou que vai chegar na sua casa e vai dar todo aquele suporte que você precisa, cuidando das coisas que você não tá dando conta naquele momento, tá? Então, muitas vezes, uma mulher que já passou por um puerpério, principalmente aquela mulher que passa por um puerpério de forma mais recente, ela vai ter essa empatia de um olhar mais cuidadoso com essa recém-parida, com essa mulher que está começando sua história de maternidade. Então, tenham amigas mães por perto. Contem com elas para que a sua história de amamentação também seja bem sucedida. Elas vão ser cruciais na troca de informação, tá? Na troca de angústias também, né? Eu lembro muito que a minha história com o Pedro, eu tive Pedro e 15 dias em seguida foi declarado, né, a pandemia, lockdown. E eu tive grupos de mães, mesmo que pelo WhatsApp, porque a gente não tinha como se encontrar presencialmente, que deram muito suporte, que conversavam nas madrugadas, por exemplo, e por isso ali dava uma acalmada no nosso coração. É como se a sensação da gente naquele momento fosse, eu não estou sozinha, não só sou eu que passo por isso. Então, amigas mães são maravilhosas e importantíssimas, rede de apoio para a amamentação. Também gostaria de colocar aqui as redes sociais, como fonte de informação, de apoio, de acalento para muitas mulheres, né? Quantas mulheres não estão amamentando seus filhos naqueles momentos iniciais, acordando na madrugada e abrem as suas redes sociais e encontram uma mulher que conhece, que também está amamentando ali seu filho, tá? Eu lembro muito que isso acontecia comigo. Tinha uma pessoa, né, uma figura pública que teve filho também na mesma época que eu, e toda vez que eu abria a rede social, ela colocava lá, quem mais está por aqui? Quem mais está no TT da madrugada? E aquilo dali era um conforto tão simples, mas que ajudava a gente a entender que não está só. Essa mulher precisa entender que não está só. E que aquilo dali em algum momento vai passar, que os despertares noturnos vão reduzir, que o bebê ele vai começando a ficar mais independente.
e essa mulher consegue postergar a sua história de amamentação, né? Então, infelizmente, a gente sabe que também tem nas redes sociais o contrário, né? A facilidade sendo vendida como algo que você pode, né, ter acesso ali, não tem motivo, ou até mesmo comentários que na cabeça daquela mulher que está passando por várias alterações hormonais podem ser negativos, como por exemplo, meu bebê já dorme a noite toda, e aí você se vê numa situação onde o seu bebê não dorme. Então, a gente começa muitas vezes a se questionar o que é que a gente está fazendo de errado, enquanto mãe, enquanto mulher que está amamentando. Por que o filho da vizinha, por que o filho da blogueira consegue dormir a noite toda e o meu não? Então, a rede social ela tem essas duas facetas. A faceta de suporte, porque traz informação de qualidade muitas vezes, pode trazer suporte e apoio para essa mulher, que é o que eu tento fazer aqui nas minhas redes sociais, né? Empoderar as mulheres para conseguir amamentar de forma mais leve e prazerosa. Mas também tem a faceta do a grama do vizinho é mais verde, né? Tudo deu certo na casa daquela mulher e na minha casa não está acontecendo dessa mesma forma. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter em relação à nossa rede de apoio, né? Que sejamos redes de apoio para outras mulheres. Que outras mulheres consigam compreender a importância de apoiar umas às outras para que a gente consiga seguir nos nossos objetivos. Aqui a gente não está falando daquela mulher que não quer amamentar. Aquela mulher que não quer amamentar, ela precisa ser respeitada, ouvida e compreendida. Mas aquela que quer amamentar, não basta só ela querer amamentar. Ela vai precisar desse apoio, dessa atenção dos seus familiares, dos seus amigos mais próximos, para compreender as demandas que a amamentação traz. Porque a amamentação não traz demanda só para a mãe. A amamentação traz demanda para toda a família. E isso é muito importante da gente entender, né? Então, ser esse suporte, ser esse apoio para a mulher que amamenta, tá? Então, essa live, ela veio como uma forma de acalento, para que vocês peguem depois o link no YouTube, encaminhem para quem é a rede de apoio de vocês, demonstrem a importância que eles têm no processo do amamentar, né? Muitas vezes, mulheres em processo já de amamentação estabelecida, mas se vê em situações onde a família está criticando porque é uma amamentação prolongada, ou a família está criticando porque essa mulher ela não conseguiu ainda retomar suas atividades como anteriormente. Cada mulher vai ter um tempo para conseguir executar de volta as suas funções que realizava antes do bebê. A gente precisa ser suporte, precisa ser apoio para que essa mulher consiga dar esse passo. Mas principalmente, seja o suporte que essa mulher precisa, porque não basta só querer. Infelizmente não basta, né? Vou voltar à frase de novo para a gente finalizar essa live. A frase que eu comecei, tá? Amamentar é uma prática complexa que abrange dimensões comportamentais, culturais, sociais e históricas. Essa mulher precisa de apoio para conseguir amamentar. Ela não precisa de julgamentos, ela não precisa de comentários infelizes, né? Ou comentários que às vezes soam como conselhos, mas que na verdade pode culminar em insegurança. Na minha casa não foi assim, ou não precisa ser desse jeito, ou aquela pessoa que vai dizer eu dei a chupeta e não aconteceu nada. Empoderar a amamentação numa casa, numa família, é dizer do que você precisa. O que é que eu posso fazer para te ajudar a continuar a tua história de amamentação? Em meio à dor, em meio à angústia, em meio às dificuldades. Esse é o nosso papel, enquanto rede de apoio que amamenta. Tá bom, gente? Então, assim, eu vou deixar essa live aqui salva lá no YouTube, tá? Eu vou salvar ela aqui no Instagram, mas ela não vai ficar aqui no Instagram. Ela vai ficar no YouTube. E pega lá o link depois, compartilha com a rede de apoio de vocês. Vou ficar à disposição para dúvidas. Se vocês quiserem deixar lá no próprio YouTube também as dúvidas, pode colocar, eu vou respondendo aos poucos, tá? Mas foi muito maravilhoso bater esse papo com vocês, né? Vi muitas mães que eu atendo aqui chegando, acompanhando. E eu sei como é importante essa fala de validação na vida de vocês, para que vocês consigam se manter amamentando. Tá bom? Um beijo grande e uma boa semana.